Nós, seres humanos, mas falando principalmente de nós mulheres, vivemos focadas nas sombras, nas falhas, na comparação e na autocrítica. E acredita, eu falo disso com propriedade porque eu sou extremamente autocrítica. Mas o que nos paralisa não é a sombra em si, ou seja, as nossas sombras em si. É o facto de nós nos esquecermos e de não reconhecermos a nossa luz. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Olá, sonhadora! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Todos nós, seres humanos de uma forma mais ampla, mas focando aqui naquilo que me interessa, mulheres, todas nós temos o nosso lado luz e o nosso lado sombra. Ou seja, todas temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. Mas, cá entre nós, vamos combinar. É muito mais fácil e nós constantemente focamos nas nossas sombras, ou seja, nas nossas falhas, nas nossas imperfeições, nos nossos defeitos. E nós pouquíssimas vezes, nós lembramos ou nós reconhecemos as nossas qualidades. Porque, vamos ser sinceros, é muito mais fácil nós focarmos nas nossas falhas, não é? Porque, aliás, percebe bem, não sei como é que é desse lado, mas desse lado eu tive que aprender, ok? E eu acredito que é um processo que eu ainda estou a aprender, que é aceitar elogio, principalmente por aquilo que eu faço bem, por aquilo que eu considero que sejam as minhas habilidades. Por ser muito fácil para mim fazer algumas coisas, vou trazer aqui um exemplo. No outro dia eu estava numa conversa, no pequeno almoço de um hotel, com um ilustrador, ok? E na conversa, acabei por falar que eu tenho um podcast, não é aquela coisa, estávamos a fazer uma troca ali de conversa sobre os nossos projetos, e eu entrei no Instagram dele. Gente, I can't help it. Eu mal vejo uma pessoa com um projeto e quero saber, como é que esse projeto está no mundo, como é que estão as coisas e tal. E, eu acredito que por eu ter também algumas dificuldades, eu sinto que eu muitas vezes trabalho melhor, digamos assim. Não é que eu trabalho melhor a comunicação dos outros, não é nesse sentido, mas eu própria sei que existem falhas naquilo que eu faço, por mais que as pessoas olhem e reconheçam que é muito bom. Quando nós somos muito autocríticas, como eu sou, eu acho sempre que o que eu faço tem por onde melhorar. Isso pode ser bom, como pode ser mau também, não é? Porque essa autoanálise infinita, essa coisa de ficar constantemente a se analisar e achar que pode melhorar, pode nem sempre ser positivo, dependendo das nuances que isso traz para a nossa vida, não é? Mas como eu tenho esse viés autocrítico e muito forte em mim, eu acho sempre que tem por onde eu melhorar. Então, por isso é que eu contrato pessoas para trabalhar comigo, para analisar, para a gente criar junta, para a gente co-criar juntas as coisas dentro dos meus projetos e daquilo que eu faço, porque eu quero esse olhar de fora. Mas por ser algo que eu trabalho com isso, porque grande parte do meu trabalho passa justamente por ajudar a pessoa que tem o seu projeto a comunicar esse projeto no digital, a aproveitar dessa ferramenta que é a internet, independentemente da plataforma, alcançar os objetivos dela através daquela ferramenta que hoje a gente sabe que em termos de custo acaba por ser muito barato, ok? Nós conseguimos colocar o nosso projeto no mundo. Então é óbvio que eu entrei no Instagram dele, já que ele tinha um Instagram, entrei no Instagram dele. Quando eu entrei, haviam ilustrações belíssimas. Primeiro porque eu queria conhecer o trabalho dele, obviamente, né? Porque naquela troca, óbvio que eu quero conhecer que ilustrações é que ele fazia.
Mas nisso, quando eu entro, tem ilustrações belíssimas, e também não sei se é por eu ter um lado escritora, gente. Eu amo escrever, ok? Eu tenho aqui o podcast, eu falo e tal, mas nós também temos a newsletter. Então, assim, escrever para mim é quase que não. Eu, genuinamente, acredito que escrever seja a minha forma de comunicar. Mesmo quando eu quero dar uns parabéns a alguém, muitas vezes eu escrevo um texto. No último aniversário do meu namorado, ele adormeceu antes da meia-noite. E eu, ali, olhar para a carinha dele, escrevi um testamento, que sabem quando a pessoa lê e aparece ali no final do WhatsApp a dizer mais? Escrevi um testamento desse, enviei-lo para o WhatsApp. Ele acorda de manhã, ele por acaso acordou no meio da noite, leu aquilo, eu estava a dormir, mas de manhã ele fala, nossa amor, podias só dar um parabéns, não precisas escrever esse texto todo. Gente, de verdade, escrever é a minha forma de comunicar, e eu até para dar um parabéns escrevo um testamento. E não sei se é por isso também, mas obviamente não é só por isso, mas quando eu entro com aquelas ilustrações belíssimas e tinha só um bom dia e um monte de hashtags. Tá, eu vou falar sobre esse assunto em particular no outro episódio, mas o que eu quero que, enfim, vocês entendam e porque que eu trouxe esse exemplo para cá, é que nós temos muitas vezes essa dificuldade de reconhecer as nossas habilidades. E eu, quando vi aquilo, eu comecei a dizê-lo formas que ele poderia, mesmo ele sendo ilustrador e não tendo tanto essa veia de escrita, a importância e o que ele poderia adicionar ali na legenda para fazer com que eu, uma pessoa que não percebe na ilustração, que acabei de chegar lá, e pensando obviamente em quem ele quer que chegue até ele, o que ele poderia deixar ali mesmo que não seja um textão. E nisso ele obviamente começou a elogiar, a agradecer e isso e aquilo, e depois ele foi ouvir o podcast e tal. E começou a elogiar muito. E eu, num primeiro momento, ainda fiquei meio assim, ai, o que é que eu digo? Ou seja, para mim, até hoje, não é uma coisa assim tão natural. Não é que não seja natural eu reconhecer uma habilidade, mas por ser algo que eu faço e algo que é muito natural para mim, parece que é difícil, ok? Reconhecer esse lugar de, pô, é uma habilidade que eu tenho, é algo que nem todo mundo tem, ou, sabe, não nesse lugar de, eu sou superior, mas eu tenho algo aqui que eu posso agregar na vida das pessoas. Nós mulheres temos essa dificuldade. Por inúmeros motivos, ok? Pensando, mais uma vez, culturalmente, socialmente falando, a forma como nós fomos criados, as coisas que nós ouvimos, as experiências e vivências que cada uma de nós teve, que muitas vezes acaba por culminar numa única raiz, ok? Independentemente de onde tu foste criada, isso tudo, né? Em termos geográficos, em termos culturais, acaba por ter uma mesma raiz, que foi toda aquela, não vou dizer aqui prisão, mas todas aquelas regras que nos são imputidas enquanto mulheres do que nós devemos, não devemos fazer, isso tudo. Tudo isso, sim, influencia. Influencia a forma como nós agimos, aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós não aceitamos, a forma como nós lidamos com outro ser humano, a forma como nós lidamos conosco mesmo, a forma como nós lidamos com o mundo. Tudo isso psicologicamente ainda nos afeta, ok? E para nós criticarmos ou nós repararmos muito mais na nossa falha ou nós compararmos as nossas habilidades e capacidades com as habilidades e as capacidades do outro e nos inferiorizarmos por causa disso, é muito mais natural. Não deveria ser, mas é. É só nós repararmos na forma como nós, mulheres, nos comparamos com outras mulheres, quer seja em termos imagético, estético, quer seja em termos de capacidade intelectual, emocional. A gente se compara. Não vem fazer charme, a gente se compara.
A gente queria se comparar? Se calhar não, mas a gente faz isso. A gente faz isso. E cada vez mais, com o tanto de sucesso, de informação, de coisas que nos chegam, através do acesso que nós temos a tudo e a todos, cada vez mais, nós estamos a entrar nesse mergulho, sabe? Estamos a mergulhar nessa comparação excessiva, nessa autocrítica excessiva conosco mesmo. E isso ainda dificulta mais a nossa capacidade de reconhecer as nossas qualidades. De ver as coisas que nós efetivamente somos boas a fazer. Não porque isso faz-nos melhor do que ninguém, mas também não olhar para os nossos defeitos e as nossas imperfeições e pensar que isso nos faz pior do que as outras pessoas. Só que, infelizmente, ainda é o que é muito feito e é o que é muito vendido para nós, de certa forma. Não é? Quando nós ouvimos aqueles discursos de se tu não fizeres isso, tu vais ficar para trás, por exemplo. Ou quando nós vemos as tendências de moda, as tendências na estética que surgem, não, porque agora a sobrancelha tem que ser penteada para cima. Porque não, o nariz agora tem que ser afunido. Gente, o queixo. Quando eu vi essa, eu fiquei, ok. O queixo. Há pessoas, se vocês repararem, muitas pessoas hoje em dia têm o queixo aqui por baixo, não sei se vocês conseguem ver, pontiagudo. Vocês não vão acreditar. Se tu souberes o porquê que isso está a virar moda e tendência e tantas pessoas já trouxeram o queixo pontiagudo, fizeram assim um pontinho aqui embaixo do queixo. E é engraçado porque é uma coisa muito sutil, e se tu veres a pessoa muitas vezes numa primeira, quer dizer, quem faz aquilo sutil, tá? Que tu veres a pessoa numa primeira, tu achas que tipo o rosto dela é assim. Ponto. Só que se tu começares a ver fotos antigas ou coisas do gênero, tu pensa, peraí, aqui no queixo está uma coisinha. Eu descobri, há coisa de uns meses, meses não, se calhar já tem mais ou menos um ano, que as pessoas hoje em dia estão a colocar a ponta do queixo para baixo porque passa mais autoridade. É isso mesmo que vocês ouviram. Porque dá um ar mais não sei o quê, em termos de simetria, de harmonia do rosto, de whatever as razões que a estética utiliza para influenciar as pessoas a fazerem isso. É porque o queixo, como eu tenho, não passa assim da autoridade. Gente, se calhar por isso é que a gente está sem autoridade, né? Tipo. Tá. Mas concentra-te, Du. Mas eu trouxe esse exemplo por quê? Porque é para vocês perceberem como é que nós acabamos por, de forma direta ou indireta, conscientemente ou não, ser bombardeadas o tempo todo com esses vieses do que é perfeito, do que é a forma que todas nós deveríamos ser para alcançar aquilo que nós queremos e a forma que nós não devemos ser de todo. Certo? Seja na moda, seja nos negócios, seja na estética, seja no que for. Com isso, nós, meros seres mortais comuns, acabamos por pensar, calma lá. Eu tenho todas essas imperfeições. Ou porque no meu rosto não é o queixo pontiagudo, ou porque o meu cabelo não faz ali um corte Chanel, ou porque o meu corpo, eu não tenho não sei que peso com cintura Y. Tudo isso, ou porque até nos negócios, nos projetos, isso eu não estou a ter
X. É engraçado porque agora que eu toquei nessa questão de X de rendimento mensal, pensei nisso, nem verbalizei. Se vem a velocidade que a mente da pessoa vai. Lembrei de um post que eu vi, algures, de alguém a dizer desde quando faturar, sei lá, vamos imaginar, 10.000 euros por mês deixou de ser suficiente. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa começa um negócio e está a faturar os seus 10.000 euros por mês, só que ela começa a ver uma onda de pessoas que estão a faturar 20, 30, 100. E essa pessoa que tem o seu negócio que está a faturar 5 ou que está a faturar 10, já acha que não é bom o suficiente. Que ela tem que faturar 30, 50, 100. E isso começa a criar o que nessa pessoa? Uma frustração muito grande. Por quê? Porque essa pessoa começa a ver defeitos, imperfeições até onde não existe. Porque está tudo bem tu quereres crescer, mas não acha que onde tu estás está mal. E nós estamos a entrar nesse nível de exagero, ok? Com as coisas. Nós não estamos a valorizar mais as pequenas conquistas. Nós não estamos a valorizar mais o facto de nós termos sonhado com uma profissão, temos sonhado alcançar um patamar e hoje estamos a viver isso. Eu contra mim falo. Eu hoje tenho a profissão que eu sonhei quando eu era um tiquito de gente. Que eu imaginei porque eu estava a ver um filme e no filme, gente, mais uma vez, eu acho que um dia, se eu me deparar com esse filme e souber o nome, vai ser um dos dias assim, mais felizes da minha vida. Porque esse filme literalmente plantou uma semente na criança, tiquitito de gente, nem sei quantos anos eu tinha na altura, eu devia ter, sei lá, uns 6, 7 anos, para aí. E plantou essa semente em mim de querer ser uma assistente de bordo. Não sabias? Passas a saber que essa é a minha profissão, para além de todos os projetos que eu tenho. Tudo porque no filme a assistente era um daqueles filmes com aviões e que acontecia. Já não me lembro se aquilo foi uma situação de hijacking, se foi uma situação de, sei lá, algum acidente a bordo, qualquer coisa. Eu sei que chegou um ponto que eles estavam sem pilotos. E foi uma assistente. Eu me lembro bem que a farda que ela usava era tipo meio assim um azul clarinho. Tipo, não era um azul nos termos de pastéis, mas não era tipo um azul marinho. Estava ali entre uma coisa e outra. E ela é quem, obviamente, comunicando com o pessoal da torre, do controle, isso tudo, consegue aterrar o avião e ter, assim, todos os passageiros em segurança, não houve nenhuma explosão, enfim, não houve nada desse tipo. E eu, aquela criancinha, olhei para aquilo e, nossa, eu quero ser isso um dia. E desde daquele momento que eu coloquei isso na minha cabeça, foi. E lembrem-se, eu vivia em São Tomé e Príncipe, para quem não conhece, recomendo que conheçam, tá? Gostaria que aquilo fosse melhorzinho, gostaria, mas vale a pena. Vale muito a pena conhecer, tá? É uma realidade diferente. É um ar diferente, sabem? Vale a pena ir ver aquele verde, aquela natureza, praia, que eu espero que não destruam todas. Por isso, se não conheces, vai lá conhecer. Então eu vivia numa realidade, não é? Eu com os meus 5 a 7 anos, eu não tinha mais do que isso. Isso eu tenho certeza. De idade. E eu ver aquilo e pensar, quero fazer isso. Eu via numa realidade que viajar não era algo que eu podia dizer que eu pudesse me dar ao luxo. A primeira vez que eu entrei num avião, eu tinha 17 anos. E foi justamente para sair da minha ilha e vir para Portugal. Foi a primeira vez que eu entrei num avião. Eu tinha 17 anos. Hoje, 17 anos depois, eu perdi as contas de quantas vezes eu entrei num avião. Porque aquele sonho daquela criança se tornou
realidade. É a minha realidade hoje. Aquilo que eu sonhei. E às vezes, quando eu estou muito cansada, porque sim, gente, também cansa. Vamos ser sinceros, também cansa. Eu penso, ai, nossa, estou cansada. É o fuso horário, é isso, é aquilo, não sei o quê, não consigo dormir, ou não sei o quê. Ou... Muitas vezes passageiros, né, gente? Vão combinar. People are people, tá? Pessoas em todo lado do mundo e muitas vezes as pessoas esquecem que não estão num autocarro, que aquilo não é um autocarro que está no ar. Entendeu? E são assim, bem inconvenientes. Vamos combinar. Mas, eu às vezes quando fico a reclamar eu penso, calma. A Edu pequenininha se calhar diria, calma amiga, então a gente conseguiu realizar esse sonho. Vamos só parar e entender isso um bocadinho, amiga, e parar de reclamar tanto. Nós vivíamos numa realidade onde viajar não era sequer uma possibilidade. Eu não fui e não tive aquela infância que chegava no verão e os meus pais iam de férias de verão. Oh, que lindo, que bonito. Não. Gostaria de ter? Gostaria, mas não foi a minha realidade. E eu cheguei a ter colegas na turma que obviamente tinham uma realidade diferente porque eu vivia com a minha mãe, 4 filhos, ok? Sozinha. E naquela realidade tudo que ela queria é garantir que ela conseguiria criar esses filhos com dignidade. Nem sempre ela conseguia colocar um prato de comida na mesa. Para quem acha que em São Tomé não se passa fome, passa. Eu passei. Estou aqui, grandinha, problema resolvido, tá. Mas eu passei. Entendem? E assim... Tá. Continuando. Então, muitas vezes quando eu estou meio chatinha, não é? Por ser humana, por ter sentimentos e por também sentir cansada, isso tudo. E eu começo a pensar, ai, nossa, sério. Tô cansada, eu só queria dormir, eu só queria ter uma rotina normal. Que eu também tenho esses dias também, penso às vezes. Eu penso, calma lá, Edu. Calma lá. É engraçado porque sempre que eu ouço aquela música das Pussycat Dolls, que tem aquela frase que elas dizem... agora não me lembro exatamente da frase em inglês, como elas dizem, mas na tradução fica qualquer coisa como tem cuidado com aquilo que tu desejas, porque pode se tornar realidade. Não sei qual é a música delas exata, mas eu sempre que eu ouço e é aquela parte, eu penso, pode mesmo. Porque eu desejei viver essa vida e hoje eu vivo essa vida. Hoje é a minha realidade. O meu sonho de criança se tornou realidade. Inclusive, a primeira vez que eu voltei para a minha ilha, depois de ter saído aos 17 anos, foi justamente a trabalho. Eu fui lá a trabalho. E eu me lembro que naquele mesmo dia, coincidência ou não, estava a acontecer o aniversário de um dos meus primos. Então, a família estava toda reunida. E a minha mãe foi ter comigo no aeroporto. E nós tínhamos do aeroporto direto para lá. Direto. E quando eu cheguei lá, ninguém sabia que eu tinha me tornado assistente de bordo. Ninguém sabia. Quando eu cheguei lá, ficou todo mundo, que? Como? Tal. E eu me lembro de um primo meu olhar para mim e dizer, gente, calma lá, não era ela que dizia que ia ser assistente de bordo? E eu naquele momento pensei, era ela. Era ela. Então, hoje em dia, quando a gente vê tudo isso, né, dá-nos um ciricutico de pensar muito mais nos defeitos, nas imperfeições que nós, enquanto indivíduo, temos ou que está na nossa vida e a gente não se lembra de onde é que a gente veio, de onde é que a gente saiu e do que nós precisamos para chegar onde estamos. E isso aqui é que é o problema. Porque não é as nossas partes menos boas, os nossos defeitos, as nossas imperfeições que realmente, genuinamente são o problema. O problema maior e que realmente nos causa paralisia, que faz com que a gente não tire projetos e ideias do papel, é o facto de nós não reconhecermos de verdade
as nossas qualidades, as nossas conquistas, os nossos feitos. É isso que nos paralisa. É isso que nos faz manter o nosso projeto engavetado, porque a vergonha que nós temos do que o outro vai pensar, de esse projeto não ser tudo isso, é maior do que a nossa vontade de colocar isso no mundo. Ver no que vai dar, aprender com os nossos erros, aprender, sabe, deixar aquilo desabrochar, florescer, dar os seus frutos. Sabem, eu muitas vezes, quando eu paro e penso, quando nós nos conhecemos de verdade, por isso é que para mim o autoconhecimento ele é uma ferramenta muito grande, porque ele nos traz consciência de quem nós somos. Porque vamos ser bem honestas. No mundo que nós vivemos, na era em que nós vivemos, nós constantemente queremos ser outra pessoa que não quem nós somos. Muitas vezes nós nem sequer sabemos quem nós somos, de tanto que nós queremos ser outra pessoa. E está tudo bem a gente querer mudar as coisas em nós. Eu super defendo isso. Está tudo bem nós nos queremos tornar outra pessoa, mas vamos ser quem nós somos enquanto nós nos tornarmos quem nós queremos ser. E isso para mim parte do princípio de eu me conhecer e eu me aceitar. Eu aceitar, sim, as minhas imperfeições, as minhas fraquezas, as coisas que eu preciso melhorar na minha vida. Eu não estou a falar aqui de um conformismo. Não é sobre nós nos conformarmos com a situação, com a realidade, com quem nós somos e meter aquela síndrome da Gabriela do não, porque eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, eu vou morrer. Nada disso. Nada disso. É sobre eu aceitar que eu tenho as minhas fragilidades, que eu tenho as minhas fraquezas, mas também reconhecer que eu não sou feita só dessas coisas menos boas. É aceitar que eu também tenho coisas boas. E eu saber fortalecer o que eu tenho de bom enquanto eu melhoro o que pode ser melhorado em mim. Porque, de verdade, existem coisas que se calhar nem faz sentido nós investirmos energia a melhorar aquela coisa. Opa! Aquela que quase derruba o microfone. Existem coisas que não faz sentido nós investirmos tempo e energia a melhorar aquela coisa. Existem coisas que é muito mais benéfico eu fortalecer as minhas luzes, as minhas qualidades, as coisas nas quais eu sou boa, as minhas capacidades, as minhas habilidades. Porque a partir disso, essas luzes vão ser tão mais fortes, é aquilo que eu acredito, que ela vai acabar por abafar aquilo que nós não somos tão boas a fazer. Por quê? Porque nós não vamos estar a dar foco para aquilo. Em vez de nós vermos focadas nas nossas falhas, nas nossas imperfeições e nos compararmos tanto com os outros, eu acredito que se nós fizermos o caminho inverso, o caminho de focar nas nossas qualidades, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, naquilo que realmente é benéfico, nós conseguimos sim. Nós conseguimos sim fazer com que esse outro lado não dê vazão, sabe? Não ganhe espaço no nosso dia. Não porque nós somos perfeitas, nós nunca vamos ser. E quando nós focamos demais no nosso lado sombra, não é? Nas nossas imperfeições, nas nossas falhas, nós queremos nos tornar quase que robóticas. Porque nós queremos nos tornar perfeitas e seres humanos não são perfeitos. Então, o autoconhecimento, nesse sentido, para mim, é a base da ação. Porque se eu me conheço e se eu reconheço aquilo que são as minhas habilidades e as minhas capacidades, mas também aquilo que são as minhas fraquezas e as minhas imperfeições, eu vou agir com essa consciência.
eu vou ter uma mente muito mais forte e muito mais blindada daquilo que realmente são as minhas capacidades e daquilo que são os meus pontos fracos. E muitas vezes isso acontece principalmente em pessoas que têm empresas, que são CEOs. Eu agora me lembrei da Emma Grede, não só porque eu tenho consumido muito o podcast dela, enfim. Que ela diz que uma das coisas que ela faz é trazer pessoas para a equipa, para os negócios, que sejam boas naquilo que ela sabe que ela não é boa. Gente, estamos a falar de uma mulher que é CEO de 5 empresas. Quem somos nós? Na fila do pão, não é? Já agora metendo uma comparação aqui, mas uma comparação no meu ponto de vista boa. Pode ser que eu não seja, também sinta à vontade para deixar aqui, tá? Mas eu gosto de partir dessas premissas para realmente entender se uma mulher que é CEO de 5 empresas e empresas grandes que faturam muitos bilhões, certo? Porque ela é uma das pessoas que está atrás da Skims, que acho que é assim que se chama, que é a marca da Kim Kardashian. Sabemos que é uma marca que fatura muito, certo? Uma marca que tem um equity gigante. Então, se nós temos uma mulher como essas que diz, inclusive ela tem uma frase que ela diz, tu tens que saber aquilo que tu não sabes. Gente, isso aqui tem muito a ver com o tema 2. Quando nós temos consciência e reconhecemos aquilo que nós não sabemos, nós estamos a dar espaço, ok? Para nós conseguirmos trazer pessoas que sabem daquilo que nós não sabemos. Ah, Edu, tá, mas no meu projeto eu não tenho condições ainda de contratar ninguém. Tá, mas se eu sei que eu preciso saber aquilo para levar o meu projeto adiante, então, eu tenho algo de bom aqui. Eu sei o que eu preciso estudar. Eu sei o que eu preciso aprender. Eu não vou ficar, meu Deus, que isso é algo mau. E nossa, que eu agora não consigo tirar isso do papel. Não. É justamente o contrário. É justamente o contrário. E uma coisa que eu gosto muito de pensar é, quando eu tenho consciência, ok? E quando eu aceito as minhas sombras, as minhas imperfeições, os meus defeitos, não existe o apontar de dedo do outro que me vá fazer sentir mal comigo mesma. Porque eu estou blindada. Eu sei. Então a pessoa muitas vezes quando trouxer isso achar que está a trazer uma novidade gigante, que isso vai me ofender imenso. Se eu tenho essa consciência e se emocionalmente nós estamos preparados, é óbvio, eu vou dizer sim, eu tenho conhecimento disso. Ótimo, tranquilo. Qual vai ser o próximo argumento da pessoa? Não vai. Não vai. Eu não vou ser aquela pessoa agora que vai te dizer, e faz do limão a limonada, nesse caso, tá? Mas, o que eu quero é que tu foques, ok? No outro lado. Não no lado das sombras, das imperfeições, ok? Mas no lado da luz, das qualidades, de todas as habilidades e capacidades e pontos fortes que tu tens. É muito engraçado porque normalmente quando as pessoas nos perguntam, muito engraçado, muito interessante, quando as pessoas nos perguntam quais são as tuas qualidades, nós temos uma dificuldade gigantesca, mas assim, gigantesca de dizer quais são as nossas qualidades. Tenta aí, experimenta. Pensar da última vez que a pessoa disse, olha, quais são as tuas qualidades? Ou diz-me aí, tipo, uma das tuas qualidades. Pode ser que tu tiveste muita dificuldade. Se a pessoa mandar fazer uma lista de 10, então, lascou-se, como dizem os brasileiros. É porque realmente nós ficamos lá. Mas, diz aí os teus defeitos. Gente, faz uma lista, parece que nunca mais tem fim. Parece que assim, nunca mais tem fim. Uma lista enorme.
E na qualidade, se a gente conseguir escrever alguma coisa pequenininha, diz lá se é mentira. Por que a gente faz isso conosco mesma? Ai, nós somos adultas. E adulto deveria ter essa consciência de saber, não, eu não sou esse erro todo. Não é... Não, a gente não tem, não. A gente não tem. E existem pessoas que elas não vão gostar do que nós fazemos, elas não vão gostar da forma como nós fazemos, elas vão ter sempre alguma coisa para apontar do nosso projeto, da nossa ideia, de que não estava bom, eu faria melhor. Gente, às vezes quando eu vou a eventos, eu vejo... É assim, eu vou ser sincera, essas coisas nunca me chegam tanto, sabe, em grande quantidade, e às vezes quando eu saio às vezes do evento, em conversas com algumas pessoas que estavam nesses eventos, é que eu ouço uma coisa aqui, uma coisa ali, mas às vezes chega perto, não é? A gente vê a outra pessoa comentar, não gostei muito da palestra daquela, porque, nossa, eu faria melhor. Gente, quando eu ouço isso, eu fico naquela, É muito fácil para nós, não é? Apontarmos o dedo e dizer, porque eu faria melhor. Só que quando a gente é colocada naquele lugar para fazer melhor, o bicho pega. O bicho pega. Porque muitas vezes, nesse momento é que a gente percebe que se calhar a gente não faria tão melhor assim. E para mim, as pessoas que vêm com essa crítica dos outros, não é? De tentar apontar defeito naquilo que o outro faz, porque não gosta daquilo que o outro fez, são pessoas que realmente terão muito mais dificuldade, isso é a minha visão, de fazer melhor o que aquela pessoa está a fazer. Porque eu acredito muito numa coisa que a Brené Brown, no documentário dela até que está na Netflix, agora esqueci o título do documentário, mas procurem, que ela até fala sobre o estar na arena. E que ela diz que quem está na arena, quem está ali, quem está a fazer, quem está a passar pelo que tu passas, não vai te criticar. Não vai ser a pessoa a tirar a pedra, porque ela sabe o que está naquele lugar. Então, quando nós vemos alguém que está mais preocupado em apontar dedo, porque eu faria melhor, muitas vezes essas pessoas não fariam tão melhor assim. Muitas vezes as pessoas não fariam tão melhor assim. Então, eu sou extremamente autocrítica comigo mesma. E constantemente, vira e mexe, principalmente quando tem alguém a acompanhar-me em algum trabalho, algum projeto, alguma coisa, as pessoas até me dizem isso, tu és muito autocrítica, porque muitas vezes o trabalho está bom. Mas na minha percepção, é na cabeça daquela pessoa. Porque para mim, quando eu olho, eu penso, isso aqui pode ser melhorado. E sempre, sempre vai existir algo a ser melhorado. Isso não me impede de colocar as coisas no mundo. Vocês sabem, vocês veem, esse podcast é a prova viva disso. Mas ainda assim, eu sei que existem próximos níveis e patamares de melhoria que pode ser feito. Eu não fico paralisada nessa autocrítica. Porque essa autoanálise infinita, essa autocrítica infinita, de estar sempre a nos avaliar e nos analisar, ela também não é saudável. Porque ela nos coloca realmente nesse looping de não sair do mesmo lugar. Porque eu estou sempre nessa autoanálise e não coloco as coisas no mundo, não tiro os projetos e as ideias do papel, não faço os sonhos acontecer, não vou atrás, não entro em ação. E se eu não entro em ação, eu não tenho forma de mensurar se eu estou a melhorar ou não. Eu não tenho um parâmetro para fazer isso. Então, eu até gostaria de deixar-te aqui esse exercício mesmo, sabe? Faz uma lista com 3 a 5 qualidades tuas que tu conseguires encontrar. E tenta justificar porque que tu vês aquilo como uma qualidade.
Tenta, sabem, eu acredito muito que essa coisa da gente escrever traz muito mais clareza para a nossa mente. Traz muito mais perspectiva para aquilo que estamos a fazer. É um processo que eu utilizo bastante e que eu genuinamente incentivo pessoas a fazerem. Que eu te incentivo, ok? Nesse momento a fazer. Porque imaginemos que na tua lista tu colocas ali que tu és corajosa ou que tu és determinada. Tá. O que é exatamente tu queres dizer com aquilo? E tu vais começar a escrever. Não, eu sou determinada porque quando eu começo uma coisa eu vou até o fim. Ou porque quando eu coloco uma ideia na minha cabeça eu tenho que fazê-la acontecer. Eu sou corajosa porque eu fiz isso, eu tentei isso, eu fiz aquele projeto, eu fui atrás disso. Percebe? Tu começas a entender, ok, temos qualidades aqui. Temos pontos aqui. E muitas vezes a partir de uma qualidade, quando tu começas a escrever, tu começas a perceber que existem outras qualidades escondidas ali. Então, experimenta fazer esse exercício, tá? Uma lista ali com 3 a 5 qualidades e tentar arranjar as motivos justificativas que tornem isso mais palpável e por que aquilo para ti é uma qualidade. Eu acredito que a nossa força, ela venha justamente desse equilíbrio, mas não gosto tanto dessa palavra, mas aqui eu acho que ela se enquadra, desse equilíbrio entre consciência, ou seja, temos consciência do que nós temos de bom e temos consciência do que nós temos de mal, e essa compaixão. Essa compaixão de ter esse olhar, de realmente entender que, primeiro, nós somos humanas, está tudo bem, ok? Isso é um ato de compaixão, só o facto de eu entender que eu sou humana, então está tudo bem eu ter as minhas falhas, está tudo bem eu ter as minhas imperfeições, está tudo bem eu ter algumas coisas que não são tão boas assim, porque enquanto humana eu não sou perfeita, então sim, eu tenho as minhas nuances dentro da minha personalidade, dentro de quem eu sou, e está tudo bem, todo mundo tem. Sabes? Eu acredito que a nossa força vem daí, de eu conseguir ter esse equilíbrio, de saber de ter essa consciência e de também ter compaixão. A consciência aqui é boa para eu saber, ok, o que eu tenho de bom e o que eu posso utilizar, o que eu posso potencializar e fortalecer dentro da minha vida e levar isso para os meus projetos e para aquilo que eu faço. E, por outro lado, essa compaixão vai me fazer entender o que eu posso melhorar e agir de facto. Porque eu já não estou presa na culpa, no ressentimento ou na comparação em si. Eu agora tenho uma compreensão profunda dos meus altos e baixos e está tudo bem. E eu ajo com base neles. E só quando nós temos essa consciência, de facto, e paramos de lutar contra as nossas sombras, contra as nossas imperfeições e abraçamos mais, o abraçar aqui não é o se conformar e manter, mas é aquele abraço de compaixão mesmo, de sentir que, tá, tudo bem, eu tenho essas imperfeições, eu não estou a lutar contra, e não, porque eu queria ser assado, cozido, porque a fulana é muito melhor, porque a fulana... Não, nada disso. Eu não estou a lutar contra. Eu aceito, eu faço o que eu preciso para melhorar isso, mas é isso que me vai dar confiança suficiente para agir, que vai ativar essa minha luz interior mesmo, que me vai fazer ter essa coragem de dar o primeiro passo e de tirar os meus projetos, os meus sonhos, as minhas ideias do papel, de facto. Que é isso que a mim me interessa. Que nós, enquanto mulheres, como um todo, façamos. Que a gente não fique presa nas nossas sombras, nas nossas imperfeições, nas nossas falhas que nós vamos cometer ao longo da vida, mas que a gente consiga desenvolver as nossas luzes, as nossas habilidades, as nossas capacidades, e com base nisso, nos fortalecemos e ganharmos confiança e coragem para agir e tirar os nossos projetos e as nossas ideias do papel. Então, se tiveres que levar alguma coisa daqui, que seja isso. Não fica presa, de verdade, nas tuas imperfeições, nas tuas falhas, na comparação, sabe? Não. Vai lá. Tenta. Sabe, conhece também o teu outro lado, as tuas qualidades, valoriza essas qualidades e com base nela, age. Faz acontecer. Não estou aqui a dar garantia de, nossa, que vai dar tudo certo e tal. Mas, pelo menos, eu acredito que mais feliz, menos culpada
tu vais te sentir. E mais coisas tu vais realizar. Tu vais fazer acontecer. E isso é o princípio de tudo. É o começo de tudo. Pelo menos é o que eu acredito. Se tu quiseres sentir confortável e quiseres partilhar alguma qualidade tua, nem que seja uma, nem que seja como um exercício, partilhar aqui nos comentários uma qualidade tua e porque que tu vês que isso é uma qualidade, enfim, na tua vida, eu vou amar saber quais são as qualidades de todas as sonhadoras e estrelas que vão iluminar esse mundo afora e que estão aqui, que ouvem Sonhar Sem Limites podcast. Para mim vai ser um prazer enorme saber algumas das vossas qualidades. Se vocês quiserem saber alguma das minhas, também é só perguntar, tá? Eu digo. Prometo. Quer dizer, se calhar vocês sabem também algumas das minhas. Pode ser que vocês até me deem ideias de quais vocês acreditam e vocês veem que são as minhas qualidades. Por que não? Estrela, se tu sentires de partilhar isso com uma amiga, faz isso. Envia para ela, ok? Que para a nossa mensagem chegar a mais pessoas, eu faço a minha parte. Eu venho aqui, eu gravo, eu sento, eu tenho essa conversa. E do teu lado, faz a tua parte. Partilhas. Se sentires partilhar nas tuas redes sociais, faz isso, ok? Eu gosto de saber qual é o episódio que está a tocar-vos mais. A fala, de repente, o que é que vocês sentiram. Sim. O que quiseres partilhar e se sentires partilhar nas tuas redes, marca-me, @EudelaneCardoso ou @Sonhar Sem Limites podcast, que eu, às vezes o Sonhar Sem Limites podcast, confesso que demora um pouco mais a ver, mas vai ser um prazer saber quem é que está do outro lado. Estrela, eu te vejo na próxima semana, no próximo episódio. Até lá, diverte-te, tá? E fortalece esse teu lado, luz que ilumina a vida e o caminho das outras pessoas. Tchau!